Oremos. Senhor amado, mais uma vez eu me chego diante da Tua presença esta tarde, Senhor, para pedir as Tuas bênçãos, pedir a Tua graça, pedir que abençoe o irmão Jesus que vai trazer a Tua palavra. Usa ele, Senhor, nas Tuas mãos, Senhor, fala conosco, Senhor, nós precisamos ouvir a Tua voz, Jesus querido. Usa Teu servo, Senhor, que ele venha trazer tudo aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Te agradeço por tudo. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui? Levante a mão para Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, aproveitando que estamos em pé, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 15, uma palavra bem conhecida dos leitores, dos amantes da palavra. Lucas capítulo 15 e versículo 22. Enquanto os irmãos procuram, eu quero aqui externar a minha alegria, a minha gratidão de poder estar nesta casa, chamada Casa de Oração, essa tarde, para aqui glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Também eu quero agradecer o convite e a confiança do pastor Joabe. Que Deus abençoe a sua vida, irmão Joabe, pela confiança. Também saúdo o quadro de obreiros, irmão Nemuel, meu amigo irmão Nemuel, que é o meu pastor, lá na congregação. Que Deus abençoe sua vida. E também as irmãs que se encontram aqui, que são elas que nos sustentam de pé, por meio da oração, do jejum e por meio da intercessão a nós. Glórias a Deus. Lucas capítulo 15 e versículo 22. Os irmãos acharam, digam amém. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu-o, e pondo-lhe um anel em sua mão e sapatos em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, ou seja, vive novamente. Tinha se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Tomai vosso assento, glorificando ao Senhor Jesus. Amados, eu prometo ser breve nessa tarde, porém sucinto, objetivo nas minhas palavras. Todos nós sabemos que toda pregação, ela tem que ter início, um meio e um fim. Toda pregação, ela tem que ser objetiva. A finalidade da pregação é salvar, curar, libertar e batizar com o Espírito Santo. Glórias a Deus. Amados, eu até comentei com o Monemuel, eu disse: mano, eu preciso de uma palavra. E me veio então essa mensagem de Lucas 15. Glórias a Deus. Nós falamos um pouco antes de eu vir, e Deus colocou no meu coração 15, que é o livro, que é o capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 15, é o capítulo dos perdidos e dos achados, de algo que se perdeu, mas de algo que foi achado. Estava perdido, mas foi encontrado. Perceba que no capítulo 15, Lucas, ele narra a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Jesus está falando esta parábola e contando esta parábola para os fariseus e os escribas. Um certo historiador conta que quando Jesus cita estas parábolas, é porque os fariseus e os escribas, eles cruzam numa rua, avistam Jesus no telhado de uma casa, comendo com os fariseus, com os publicanos
e os pecadores. Naquela época, diz o historiador, que o costume era se alimentar, fazer as refeições, muitas vezes, sobre o telhado das casas, devido ao sol do dia. Perceba que os homens cruzam, os fariseus e escribas, avistam Jesus fazendo uma refeição junto com os publicanos e os pecadores. E os homens blasfemam, e este homem recebe pecadores e come com eles. O historiador conta que Jesus, ouvindo, desce as escadas, chega na porta, chama os homens, e aí começam então a contar as parábolas, as 3 parábolas dos perdidos e dos achados. A primeira parábola, a parábola das 100 ovelhas. Jesus começa a contar que um homem tinha 100 ovelhas e perdendo uma delas. Ou seja, o homem está pastoreando, está levando as ovelhas, está pastoreando, e uma delas se perde, se afasta do rebanho. Amados, o costume naquela época, e eu lendo, todo pastor de ovelha, ele tinha por costume de contar a quantidade das ovelhas antes de partir. Ele está pastoreando no campo, ele enxerga uma área verde, gramas baixas, de repente as ovelhas estão se alimentando. Antes de partir, ele tem por obrigação de contar as ovelhas. O pastor de ovelha começa a contar e vê que uma falta, então ele sai para o campo e começa a procurar a ovelha perdida. Irmão, quem vai procurar uma ovelha perdida, um animal no campo, não procura assim devagarinho, não, sai assim, porque o pastor de ovelha tem pressas em encontrar a ovelha perdida. E nessa tarde, Deus tem pressa, Deus tem pressa. Lembra no filho pródigo? Quando o filho chega, ele ensaia antes de se apresentar ao pai. Ele bem diz, ensaia e diz: irei para o meu pai, levantar-me-ei e irei. E direi ao meu pai: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me, porém, como um dos teus trabalhadores. Quando o filho chega, que o pai o corre, abraça e o beija, o filho fala: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai falar, o pai interrompe a conversa. O pai estava apressado na reconciliação com o filho. Amados, o pai, então, o pastor encontra a ovelha, pega a ovelha e coloca no colo. Algumas traduções dizem no ombro. Perceba que ela não só se perde, mas ela se fere. Porque se o pai pega no colo ou coloca no ombro, está ferida. Porque se não estivesse ferida, o pastor só empurrava, mandava, né? Literalmente, até o rebanho. Mas a ovelha, além de se perder, está ferida. Perceba que o pastor pega e leva, não para o rebanho, mas leva para casa. Porque para curar, se cura na casa. Perceba que ele conta outra parábola, a parábola da dracma perdida. A mulher pede a dracma dentro de casa, acende a candeia e começa a procurar
a dracma perdida. E ele cita então a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida. Ele cita a segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E ele cita a terceira parábola, a parábola do filho pródigo. Perceba que a ovelha, ela se perde no campo, mas o pastor vai atrás. A dracma se perde na casa, mas a mulher vai de atrás. Mas o filho pródigo se perde lá fora, mas o pai não vai de atrás. O pastor foi de atrás da ovelha, porque a ovelha não sabia mais o caminho de volta. A mulher vai atrás da dracma, dentro de casa, porque a dracma nem sabia que estava perdida, porque é um objeto. Porque muitas vezes a cegueira espiritual toma conta de algumas vidas, que nem se dá de conta que está perdido aqui dentro da casa. Mas o filho pródigo se perde no campo. O pai não vai de atrás, porque o filho ainda conhece o caminho de volta. Amados, parábola da ovelha perdida, podemos dizer que é uma parábola ilustrativa. A parábola da dracma perdida, podemos dizer que é uma parábola ilustrativa. Mas a parábola do filho pródigo, podemos dizer que é uma parábola verídica, uma história real, uma história verídica. Perceba que na parábola da ovelha perdida, Jesus fala: qual de vós é o homem? Na parábola da dracma perdida, ele fala: qual mulher que tendo, ou qual mulher. Mas na parábola do filho pródigo, ele diz: certo homem tinha. A Bíblia vai dizer que certo homem tinha. Essa parábola verídica, real, algo que aconteceu, dá-se a entender. Esse homem tinha 2 filhos. É um contexto familiar. É uma família que está dentro de uma casa, numa fazenda. Esse homem tinha 2 filhos. Se fosse dar um tema ou um título, ou se pudesse mudar a epígrafe, e eu já falei isso, porque eu lendo a Bíblia eu observo muitas coisas como vírgula, como ponto, como quantidade de nome e etc. Se fosse mudar a epígrafe, eu colocaria o pai do filho pródigo, não a parábola do filho pródigo. Porque percebemos que o pai aparece 13 vezes na parábola do filho pródigo. Mas a palavra filho aparece 8 vezes na parábola do filho pródigo. Ou seja, é o pai que veste o filho. É o pai que gera os filhos. É o pai que divide a herança perante os filhos. É o pai que coloca o anel no filho. É o pai. Nessa tarde aqui não é o filho que aparece. Não é o servo que aparece. Mas é o pai que aparece. Perceba que o mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Dá-me a parte da fazenda que me pertence. Amados, o filho chega para o pai e diz: dai-me, dominado pelo poder de ter. Estava na casa, mas o domínio de ter encheu a sua alma e o seu coração. Ele diz: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Eu não sei se você veio aqui essa tarde dominado pelo ter, dominado pelo pedir, mas acima de ter,
ou de pedir, venha para adorar a Deus e glorificar o Pai. Dai-me a parte dos bens que me pertencem, o que me cabe. Irmão, ele quebra alguns protocolos. O filho mais novo, o caçula. Porque para começar a conversa, quem tinha a liderança do clã depois do pai, era o filho primogênito. Ou seja, quem podia erguer a voz e tratar alguns assuntos, principalmente sobre herança, era o primogênito, era o irmão mais velho. Então ele quebra o protocolo, ele não só desrespeita o pai, mas desrespeita o irmão mais velho. Ele diz: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Dai-me. Irmão Rafael, quer dizer que o pai não tinha que morrer para dividir a herança? Sim. Então quer dizer que para receber herança com o pai vivo podia? Também podia. Como assim? A herança para ser dada com o pai em vida não partia ao pedido do filho, mas partia do pai. Abraão divide a herança entre os filhos ainda em vida, mas partiu do pai. Mas aqui não parte do pai, parte do filho para completar do caçula. Então o filho mais novo chega e diz: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. Ou seja, ele fere alguns princípios, ele quebra o protocolo. Era como se ele estivesse falando para o pai: Pai, para mim, o Senhor já está morto. É como se ele estivesse falando: Pai, eu até estou na casa, mas para mim, o Senhor não vive mais. Para mim, o Senhor não tem mais valor. Eu estou na casa, mas para mim o Senhor aqui dentro já está morto. Não tem significado nenhum mais. Pai, dai-me, dominado pelo poder de ter. Irmão, Deus dando ou não dando, Ele continua sendo Pai. Ele curando ou não curando, Ele continua sendo Pai. Perceba que Ele diz: dai-me. Então a Bíblia diz que o pai, o repartindo os bens entre os filhos, ele reparte a herança. Irmão, a Bíblia não relata o pai questionando com o filho, ou dialogando com o filho. Dialogar uma coisa e questionar outra, mas não mostra nenhuma das duas. A parábola não mostra um questionamento ou um diálogo. Mostra apenas o filho pedindo: dai-me a parte dos bens que me pertence. E a Bíblia vai dizer, então o pai, o repartindo a herança entre os filhos. O pai reparte a herança entre os filhos. O pai não chega para o filho e diz assim: não, eu não vou repartir herança, por mais que ele tivesse o direito disso. O pai não chega para o filho e diz: não, não vá, não parte. Sabe por quê, irmão? Porque o pai não força ninguém a permanecer dentro da casa. Certa vez Jesus pregando alguns sermões, e a mensagem um pouco dura, a nossa linguagem aqui. A maioria dos 70 ouvindo, os discípulos, eles falam entre si: peraí, essa mensagem é muito dura para nós. Esse ensinamento aí não serve para nós, não. Muitos partem, abandonam
Jesus olha para os 12 e diz: vocês querem ir também? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava falando: aqui ninguém é obrigado a ficar. Aqui ninguém é forçado a ficar. E ele diz assim: vocês querem também? Vão. Mas Pedro se levanta entre os 12, se coloca em pé, toma a palavra e diz: para onde iremos nós, se é o Senhor que tem a palavra da vida eterna? Nós não somos obrigados de estar aqui dentro. Estar aqui dentro não é obrigação. Estar aqui dentro é gratidão. Estar aqui dentro não é obrigação. Estar aqui dentro é reconhecimento. Quantos são gratos aqui? Levante a mão essa tarde. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito Santo, é o agir do Espírito Santo. Quem nos trouxe essa tarde aqui foi o mover do Espírito Santo. Simeão recebe uma revelação de Deus, diz: não morrerás antes de ver, de contemplar a face do libertador de Israel. Tu vai ver, não morrerás. E a Bíblia diz: e o Espírito o conduzindo ao templo. Quem nos conduz ao templo é o Espírito Santo. Nós reconhecemos que dependemos da casa do Pai, que nós somos gratos ao Pai, aleluia, que nós reconhecemos: Pai, sem a Tua presença não somos nada. Perceba que o Pai então divide a herança, reparte a herança. O filho não parte no primeiro dia, mas a Bíblia vai dizer: e passando alguns dias, poucos dias depois, ou seja, ele recebe a herança, mas continua na casa. Perceba que ele só vai ajuntar toda a herança, e alguns historiadores contam que ele vendeu e pegou quantidade em dinheiro, moeda de ouro, de prata, não vem ao caso. Mas ele fica na casa alguns dias, e depois é que ele vem juntar o que ele recebeu. Então perceba que ele estando na casa poucos dias, ele já tinha recebido herança, ele já tinha quebrado o protocolo, ele já tinha quebrado a aliança, o relacionamento com o pai, mas ficou poucos dias ainda na casa. Por quê? Porque ainda na casa tinha algo que lhe atraía. Estava sem aliança com o pai, mas alguma coisa dentro de casa ainda lhe atraía. Um exemplo: talvez tem pessoas que tocam instrumentos, tá louquinho para dar o pé para fora, mas dedilhar um instrumento ainda lhe prende aqui dentro, mas já quebrou a aliança com o pai. Talvez tenha alguém que está aqui dentro porque tem alguma influência, alguma amizade íntima, está doido para ir lá para fora, mas ainda tem uns poucos dias aqui dentro, por causa de alguma influência, mas já quebrou a aliança com o pai. Escute, o que nos mantém aqui dentro, não poucos dias, mas para todo sempre, até o arrebatamento, não é influências. O que nos mantém aqui dentro do templo, não é cargos. O que nos mantém aqui dentro, não é consagrações. O que nos mantém aqui dentro, não é dons. Mas o que nos mantém aqui dentro, é a aliança com o pai. E poucos dias depois, ajuntando tudo, escute, sem aliança com o pai, toca no conjunto, mas perdeu a aliança com o pai, não permanece para sempre aqui dentro. Pode tocar, pode cantar, pode pregar, mas tem que ter aliança com o pai. Enquanto tiver aliança com o pai, ele permanece para todo sempre aqui dentro, na casa do pai.
poucos dias, ele ajuntando tudo, ele parte para uma terra longínqua, longe, vai para fora dos termos de Israel, vai para longe, porque assim, irmão, quem corta aliança com o pai, não fica perto. Quem corta aliança com o pai, perde a comunhão com o pai, vai para longe, no nível espiritual, não tem mais intimidade com o pai, já não sente mais a presença do pai, já não fala mais o idioma do céu em línguas estranhas, já não é mais renovado, porque está longe do pai. Irmão, o diabo é astuto, vamos conjecturar aqui, e eu preguei isso aqui lá na Júlia, na Vila Júlia, né? Talvez o moço na casa do pai, porque isso aqui não vem da noite para o dia, não, vamos conjecturar, talvez ele abriu a janela da grande casa, provavelmente a casa do pai estava numa grande planície, ou seja, a visão do pai era uma visão panorâmica. Vamos conjecturar uma visão de pregador. Ele olha para fora, ele olha para longe. Talvez ele contemplou Alexandria, talvez ele contemplou Roma, talvez ele contemplou Corinto ou Babilônia, a longe. De noite, um exemplo, os clarão das fogueiras, pastor Joabe, o som dos tambores a longe, porque ele estava dentro dos termos da Palestina, de Israel. Ele contemplou talvez pela janela, ou talvez alguém chegou para ele e disse assim: você conhece lá fora? Você sabe o que tem lá fora? Talvez ele contemplou de longe o que tinha lá fora. E o que tinha lá fora lhe chamou a atenção. Irmão, o diabo é astuto. O diabo é astuto. O diabo nessa última hora, irmão, ele não nos arranca de soco daqui de dentro, mas primeiro a gente começa a contemplar as belezas, entre aspas, que alimentam a nossa carne lá fora, os movimentos lá fora, as aparências lá fora. O moço começou a contemplar, provavelmente, não foi da noite para o dia, mas ele começou a alimentar dentro de si, essa vontade de partir. É como se o diabo falasse ao seu ouvido: vamos dar uma passeadinha. Lembra de Eva no jardim? Jardim no Éden, não do Éden, jardim no Éden. Éden era um lugar, e Deus planta esse jardim no Éden. Dentro do jardim, no meio, não no centro, porque no centro estava a árvore da vida. Cristo é o centro de tudo. Mas no meio, e alguns historiadores falam que centro é uma coisa, meio é outra. Centro, meio está perto do centro, ou seja, ao lado, próximo, estava a árvore da ciência do bem e do mal. E eu me perguntando e falando com Deus, por que o Senhor plantou a árvore dentro do jardim? Podia essa árvore ter ficado fora do jardim, dentro
dentro do jardim, ou seja, no convívio deles. Todos os dias eles passavam pela árvore, mas não era nem para chegar perto da árvore, muito menos do fruto, que alguns falam que é maçã, mas a Bíblia diz que é fruto, então não sabe o que esse fruto é. Nem chegar perto e nem tocar no fruto, e muito menos comer o fruto. Então todos os dias no seu convívio, eles passavam pela árvore, pastor Joabe, da ciência do bem e do mal. E Deus falando ao meu coração, o Espírito Santo falando comigo e dizendo no meu coração que todos nós, todos os dias, temos que enfrentar árvores, frutos do conhecimento do bem e do mal. Todos nós temos um leão que ruge aqui dentro, que se chama carne. Mas eu dou glórias a Deus, que por mais que a carne lute, o Espírito Santo, Gálatas capítulo 5 diz que o Espírito Santo, ele luta todos os dias contra a carne puxa de um lado e o Espírito Santo puxa do outro, nos fortalecendo em comunhão com o nosso espírito e dizendo: ficai na presença do Pai. Todos os dias passavam pela árvore. Todos os dias a gente enfrenta uma tentação lá fora. Todos os dias a gente enfrenta uma tentação aqui dentro, tanto interna quanto externa. O camarada enfrentou uma tentação por algo que estava lá fora, longe. Perceba que o fruto estava tão perto, mas o abismo era tão grande, longe, o desligamento da presença do Pai, que foi a exclusão do jardim. O filho ajuntando tudo, ele parte para uma terra longe. Chegando lá, vou apressar, chegando lá, com dinheiro nos bolsos, ou conjecturar, com moedas de ouro no bolso, comprando tudo o que quisesse, festas, prostituições, baladas, e vai comprando. Irmão, ele quebra mais um protocolo, porque além de assumir, de entristecer o pai, e além de entristecer o irmão, ele parte por uma terra longe, ele sai dos termos de Israel, ele quebra o protocolo. Além disso, ele chega lá e começa a gastar absolutamente, ou seja, ele gastava dessa forma, ele metia a mão no bolso, pegava uma moeda de ouro, só que não contava o que sobrava. Ele não foi contando as moedas, ele não foi percebendo, mas de repente ele foi gastando. Judeu não gasta, judeu junta. Judeu não vende, judeu compra no contexto judaico. Mas de repente, uma hora dessas, ele leva a mão no bolso e vê que tem apenas uma moeda. Porque lá fora, você não sabe administrar o que tem sem a presença do Pai. Ele percebe que está com os bolsos vazios. E ele começa a caminhar. E de repente ele passa pelo homem, chega para o homem, pede um emprego. Um homem gentil, olha para ele e vê que o sotaque, o jeito, o caminhar, a maneira de se portar, de falar, é judia, é judeu. E esse gentil, sabendo, irmão, que um judeu não pode entrar em contato com porcos, por isso, irmão, que o sal, depois de insípido, perde o seu valor e não presta para mais nada, a não ser pisado pelos homens. Era como se o homem gentil quisesse pisar sobre o judeu.
mandou ele apacentar porcos. Apacentar porcos. Quebrou mais um protocolo. O costume judaico não podia nem pisar num campo em que os porcos pastavam. Mas além de pisar no campo que os porcos pastavam, estavam ali, ele tinha que cuidar dos porcos. Irmão, lá fora só tem chiqueiro. Lá fora a gente apacenta porcos, mas Deus não nos chamou para ser apacentadores de porcos. Deus nos chamou para ser apacentadores de ovelhas. Deus não te chamou para ser envergonhado, mas Deus te chamou não para ser cauda, mas para ser cabeça. Ele estava no meio dos porcos, alimentando os porcos, pastoreando porcos, e de repente ele sente fome e desejava se alimentar-se das alfarrobas ou das bolotas que os porcos comiam. Alfarrobas, das comidas que os porcos comiam. Irmão, o costume naquela época no povo gentil de dar alimento para os porcos, o alfarroba era comparado e parecido com a semente de coentro, pequena, de boa aparência, mas os porcos, além de comer, para lhe satisfazer, estavam preparando a sua carne, ou seja, já estavam temperando a sua carne para o abate. Tinha boa aparência, mas logo ali a morte lhe esperava. Lembra do fruto? Boa aparência, mas por trás da boa aparência havia um abismo. E nessa tarde eu te digo, nem tudo que brilha é ouro. Cuidado com as aparências. O jovem desejava alimentar-se com a comida dos porcos. Ele não comeu, ele desejava se alimentar. E ele ficava naquela, como ou não como, como ou não como, desejando. De repente ele cai em si. Ele cai em si. Cair em si é como que sair de dentro de nós, olhar para nós e ver o nosso estado, o estado em que se encontramos. Ele sai de si, olha para ele e vê a situação que ele se encontra no meio de porcos, passa um filme na sua mente. Ele vê a sua situação com os porcos, com fome, e passa um filme, e ele se lembra da casa do pai, e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm alimento em abundância, de sobra, e eu aqui pereço de fome. Ele cai em si. É como se o Espírito Santo tivesse lhe convencendo: olha para si. E eu digo que o melhor tombo que tem é quando a gente cai dentro de si. Ele cai em si e se lembra do pão. Ele não tem a intenção de voltar para o pai, para casa, pelo pai, mas ele volta pelo pão. Ele se lembra do pão na casa do pai. E ele ensaia, para encerrar, se coloque de pé por gentileza. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Pai, pequei contra ti. Ele cai em si, enxerga o seu estado, e quando ele pensa e fala ensaiando: pai, pequei contra ti, é a melhor situação que um ser humano pode chegar. É quando cai em si, enxerga o seu estado depravado e reconhece um reconhecimento, uma sinceridade perante o pai, e diz: pai, pequei contra ti.
problema é que a gente quer reconciliação, mas a gente não olha para nós, a gente não se humilha perante o Pai. Ele decide ir até o Pai. Quando ele sai de casa, ele sai bem arrumadinho, bem vestido, sai com tudo, cabelo cortado, por mais que os judeus tinham o costume de usar cabelo comprido e barba, mas é uma conjectura que eu estou falando aqui. Ele sai arrumado, mas quando ele volta todo sujo, suado, talvez mancando. Ele sai gordo, mas volta magro. Talvez ele volta arrastando uma perna. Mas o Pai estava com a porta da casa aberta, contemplando ao longe. Porque quando o filho sai, com certeza o pai falou: escolhe o melhor novilho lá. Vamos colocar para o confinamento, falando nossa linguagem de hoje. Vamos cevar ele, alimentar bem ele. Ou seja, quando o filho sai gordo, o novilho está magro. Mas quando o filho volta magro, o novilho está gordo. O novilho está preso. E quando o filho vai meio se arrastando, sujo, fedido, quem está cuidando não é os servos olhando para longe. Quem está cuidando não é o irmão mais velho que está no campo, mas é o pai com a sua visão panorâmica. O pai cuidando, porque o pai não desiste do filho. E o pai sabia que um dia o filho voltaria. Tanto é que ele estava esperando para um grande banquete com o novilho sendo cevado. Novilho está falando de culto, está falando de sacrifício. Ainda vai haver um culto para a volta do meu filho. De repente, o filho vindo ao longe, irmão, não é o filho que enxerga o pai, mas é o pai que avista o filho. Não, você não entendeu. João capítulo 9, Jesus passando enxerga um cego. Não é o cego que contempla Jesus, mas é Jesus que contempla o cego. Não foi nós que se fizemos ovelhas do seu pasto, mas foi Ele que nos fez ovelhas do seu pasto. Não foi nós que lhe contemplamos, mas foi o Pai no trono que olhou o mundo e disse: eu amo a humanidade. E o Pai amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelos homens, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Foi o Pai que nos avistou ao longe. O pai avista o filho de longe. Para encerrar, o filho vem. Agora o pai sai correndo, ele quebra um protocolo, porque nenhum judeu, ainda mais idoso, sai correndo, irmão. Na maioria da história judaica, os idosos ficavam sentados, só liderando, aconselhando. Ao redor da casa, na casa ao redor da casa. Mas o pai, um judeu, ele quebra o protocolo. Ele sai correndo com pressa. Nessa tarde Deus tem pressa em uma reconciliação contigo. Não deixe para amanhã, mas se reconcilie hoje com o Pai. Ele sai correndo. Perceba que a atitude do filho foi cair em si e se levantar. Agora, depois que ele cai em si e se levanta, as atitudes agora são todas do Pai. Você só precisa cair em si e se levantar, aleluia, e dizer: Deus, estou aqui, ó Pai. E carai, ele cai em si, se levanta. Daqui para frente, as ações e atitudes são do Pai. Ele vem vindo, o pai sai correndo. E quando chega correndo, irmão, eu até anotei aqui, Levítico 21 e 18. Pela lei o filho rebelde
desobediente a pai e mãe, abandonava a casa, deveria ser morto a pedrada. O filho fez tudo que é coisa ruim. Ele conhecia a lei. Talvez voltando para o pai, ele pensou: as pedras me esperam, os servos me apedrejarão no caminho. Mas quando ele vai ao encontro do pai, o que espera não é pedra, mas o que espera é o amor do pai, a graça do pai, o perdão do pai. E a graça é a essência do amor do pai. Nós não somos dignos de estar na casa do pai, mas o amor do pai nos alcançou, o favor imerecido do pai, a graça do pai, o perdão do pai nos alcançou. O pai corre até o filho. O filho jamais esperava o pai correr até ele. Não. Pela tradição judaica não, irmão Joabe, não. Ela chega lá e ele pensava: vou ensaiar. E para completar, irmão, ele nem foi para ser escravo, nem filho. Porque escravo ficava na casa, descalço, seminu, mas ficava. Mas ele foi para ser como um dos seus trabalhadores. Os trabalhadores não ficavam na casa. Eles eram homens contratados para a colheita. Quando apertava e faltava homens, o pai os contratava de fora. Então o trabalhador vinha, era trabalhador diário, trabalhava e voltava para fora. Então quando o filho pensa: eu só vou ir na casa do pai, eu trabalho na colheita ou na plantação, como sou pago e vou para fora. Mas quando o pai corre, e caramba, eu sinto a presença do pai aqui. Quem corre não é o servo, quem corre não é o escravo, quem corre é o pai. O pai corre, chega perto do filho, parece que eu vejo o filho todo trêmulo, baixando a cabeça, envergonhado. O pai pega e o abraça. O Espírito Santo está abraçando alguém aqui essa tarde, está abraçando. Ainda que os homens te apredejam, o pai abraça, o pai abraça, o pai abraça, o pai o abraça. E não só o abraça, mas o pai o beija. Irmão, costume judaico, quem beijava era o filho ou o pai. Na face direita, o ósculo santo, sinal de respeito, de reverência. Mas o filho está ali de pé, sujo, cabeludo, barbudo, fedido, com as roupas rasgadas, fedendo a porcos. Mas o pai o abraça e o beija. Irmão, a parte mais fedida de alguém, e você sabe, uma das partes mais fedidas é o pescoço, suado, fedido, com cheiro de porcos e chiqueiro. Mas o pai o abraça. O pai quebra o protocolo também, porque o filho tinha tocado em porcos, aleluia, mas o pai sentiu o cheiro de porcos, mas mesmo assim o pai o abraçou. O pai beija o pescoço do filho, e o filho fala e sussurra no ouvido do pai: pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai falar, faze-me, a língua enrola, não sai para fora a palavra. O pai toma a palavra e olha para os servos e chama: ei, vem aqui, venham, trazei a melhor veste, trazei o anel e a sandália. Os servos saem correndo. Quem veste não é o pai, quem coloca aliança não é o pai, quem coloca a sandália não é o pai, é os servos. Eu vou te explicar. Os servos saem correndo, traz a melhor roupa. O historiador conta que era a roupa familiar, com brasão da família. Aí o pai está com o filho, os servos chegam e o pai fala: vestiu. O
Quem veste não é o pai, quem veste é os servos. A ordem de vestir foi do pai. Em outras palavras, é como se o pai estivesse vestindo. Mas quem veste é os servos. E o Espírito Santo falando no meu coração disse: Deus, por que o Senhor não vestiu? O pai não vestiu? Irmão, quando se encontram o pai com o filho, estão só os dois. Mas o pai precisa mostrar para os da casa que o pai o abraçou e o beijou, que o pai o recebeu. Escute, não, irmão, você não entendeu. A oração do filho lá no campo dos porcos, caindo em si, ninguém vê, só o pai. Ai, eu sinto a presença de Deus aqui. O ensaio da oração para o pai, os servos não viram, o escravo não viram, o irmão mais velho não viu, mas o pai escutou. E o pai que escuta e vê o que está no culto, o recompensará publicamente. O pastor não viu, a liderança não viu, os obreiros não viram, as irmãs não viram, e talvez alguém está julgando, mas o pai está dizendo: ele orou no culto. Ele ora em oculto, lá longe. E o pai o vê. Porque pai tem uma ligação tremenda com o filho. E ele chama os servos: venham. Os servos vêm. Vê o pai abraçado com o filho. Beijou o filho. Em outras palavras, o pai estava falando do servo. Porque, irmão, o filho mais velho com certeza já tinha colocado os da casa contra o filho mais novo. Já vou encerrar, desculpa. Tanto é que o irmão já estava chateado e com certeza fez uma panelinha dentro de casa. Tanto é que quando o moço mais velho vem do campo, ele chama um dos seus servos. E um dos servos diz assim: esse teu irmão aí. Ou seja, já talvez, provavelmente, já havia uma conversa entre eles. Pois é, né? Esse irmão abandonou tudo, gastou com meretrizes, mas o pai queria mostrar para os servos, para os da casa: eu abraço. Se eu abraço, vocês vão ter que receber na casa. Eu o beijo. Se eu o beijo, tem que receber na casa. Trazei a vestimenta. Trazei a veste. Por isso, irmão, que quando diz que ele, juntando tudo, partiu, tudo entre aspas. Porque o historiador conta que quando ele parte, ele já estava vestido com a vestimenta que pertencia a ele. Ele tira a vestimenta e entrega para o pai. Ele tira o anel que só reis e juízes usavam, aleluia, entrega para o pai. Ele tira as sandálias, aleluia, que pertencia à família e simbolizava liberdade dentro de casa, porque só os da família usavam sandálias. Ele entrega para o pai. Quando ele sai, ele deixou algo. O teu lugar ainda continua aqui. Você deixou algo aqui dentro. E o pai diz: trazei a melhor roupa. É aquela mesmo. Você sabe, é aquela. Está guardada para ele. Ele voltou. Trazei-o. O servo traz a vestimenta, traz o anel e traz a sandália. Os servos: abrace quem está do teu lado. Vista ele no manto da oração. Eu te convido, posso convidar a passar aqui à frente? Te convido, passe aqui à frente. Eu sinto a liberdade do Espírito Santo. Eu não tinha condições espiritual para estar aqui essa tarde. E a bagaçura vai. E me asterai cai camarabassuri que céu. Mas o abraço do Pai nos abraçou. O beijo do pai. Passe aqui se você quiser uma oração, por gentileza, para nós encerrar. Passe aqui, eu já quebrei protocolo, passei horário. Passe aqui. Em outras palavras, o pai estava falando: veste em ele. Veste em ele, vestindo o filho. Aqueles que sabiam da lei pensavam assim na casa: com certeza o filho volta e nós matamos a pedrada. O pai só vai assistir de longe. Mas quando o filho chega, os mesmos que pensavam na pedra foram os mesmos que tiveram que pegar a vestimenta.
eles trazem a vestimenta, e assim, vestimenta tinha o brasão da família. Era como se o pai estivesse dizendo para o filho: eu te reconcilio de novo no meio da família. Você pertence à família. Colocando o anel no dedo, o pai estava falando: você até perdeu a herança, 1/3 da herança que lhe pertencia, 2/3 é para o teu irmão mais velho, mas até perdeu 1/3 da herança lá fora, mas ainda você é herdeiro do que eu tenho aqui dentro. Eu te entrego o anel de novo. E nessa tarde Deus está entregando anéis para alguém aqui. Deus está colocando umas vestes novas aqui de novo nessa tarde. Deus está colocando anel, e Deus está colocando a sandália. A sandália simbolizava a liberdade de estar na casa, sair da casa. Aleluia, estar na casa e sair da casa. Tinha liberdade. Você não é escravo, você é livre. Feche os olhos juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na sua presença, Jesus. Nós te agradecemos, Pai, pela reconciliação a qual fomos alvos na tua presença, Senhor. Nós não éramos dignos de entrar dentro da tua casa, chamada casa de oração, ó Pai, mas o Senhor se apressou em vir a nosso favor, a nosso encontro, ó Pai, nessa tarde. E eu creio que nessa tarde o Senhor está colocando vestimentas, ó Pai. Eu creio que nessa tarde o Senhor está colocando anel no dedo, Senhor. Eu creio que nessa tarde o Senhor está colocando sandália nos pés, ó Pai. Aleluia, dizendo: eu te escolhi, eu te chamei, eu te lavei com meu sangue, te purifiquei de todo pecado. Se eu chamei, o inferno não tem mais poder. Eu já te lavei com meu sangue. Aleluia, tu vences o pecado por meio do sangue, por meio da minha palavra. Ai, Macai chorobra céu, iribicanto amanaraço, irikendagai chora macel, iricamanto quebra sebaia, iribicanto amacando elegacel, irike papacato queregaçora, iricamanto açuquedel, ai caribe canto amatu queregaço, iricamanto amando quebra céu. Sinta a glória, iribique canto que pacasurebe arribando para comprar a sobe ai comando ebese ai comando ebese e ramando e caio sobre em nome de Jesus.